Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Que bom encontrá-lo diante do televisor mais uma vez. Obrigado pela sua audiência. Domingo, pôr do sol, 5 horas da tarde. É bom louvar o Senhor no dia em que celebramos a sua vitória sobre a morte e nos próximos 30 minutos poder refletir o seu ensinamento, segundo a doutrina da Igreja. Pela 27ª vez, esse programa se debruça sobre um dos novíssimos, o juízo. Novíssimos são as últimas realidades que vão acontecer com a humanidade após a sua breve peregrinação nesta terra. São 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao mistério da morte dedicamos 29 programas e esse é o 27º dedicado ao juízo. Todos um dia haveremos de comparecer diante do Senhor para a prestação de contas dos nossos atos. Continuamos a nossa catequese sobre as palavras de Jesus sobre o juízo. O que vai acontecer no juízo? Como se desdobrará o juízo? Que, na verdade, terá, por assim dizer, 2 etapas. O juízo particular. Cada um de nós, ao deixar esta vida, logo após a morte, já se apresenta diante do Senhor para a prestação de contas dos seus atos. E no arremate da história, toda a humanidade se reunirá diante de Jesus, que vai pronunciar aquela sentença na famosa cena descrita no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Continuamos a investigar nas palavras de Jesus os ensinamentos sobre o juízo. E hoje nós vamos tratar de uma questão muito interessante, muito importante. O juízo será ocasião para Jesus dar testemunho diante do Pai daqueles que testemunharam-no durante essa vida. Daqueles que não se envergonharam de Jesus enquanto atravessaram a sua peregrinação aqui na terra. Dar testemunho. No julgamento, normalmente a testemunha é uma figura diferente do juiz. O juiz é aquele magistrado, não é? Aquele encarregado no julgamento de julgar, de emitir a sentença, que acontece normalmente no final. Depois que ele ouve, se é um juízo penal, para acusar ou absolver uma pessoa, fala o advogado de defesa, fala o promotor de justiça que acusa, falam as testemunhas, e as testemunhas, o juiz não pode testemunhar. As testemunhas de defesa ou de acusação são personagens diferentes do juiz. A promotoria pede para ouvir o depoimento testemunha tal. A pessoa entra, dá o seu depoimento e vai embora. E o juiz fica. A defesa pede para testemunhar fulano de tal. O juiz manda entrar, a pessoa depõe, depois ela sai. O juiz permanece. Mas e no juízo final ou no juízo particular? O juiz pode testemunhar? Pode e irá testemunhar. Quem é que está sentado à direita do Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos? Jesus. E Jesus pode testemunhar a favor de uma pessoa ou contra uma pessoa que ele mesmo vai julgar? Pode. Não no julgamento dela, mas diante do Pai. O que vai repercutir na condenação dela ou na salvação dela. Mas como assim? Jesus vai ser ao mesmo tempo juiz e depoente? Vai. Jesus vai ser ao mesmo tempo juiz e testemunha? Vai. Ah, eu estou assustado, eu estou chocado. Nem fique assustado, nem fique chocado. Porque você vai entender agora, e aqui eu evoco o Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos de 32 a 33. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E aqui está um elemento
confortador para uns e preocupante para outros. No nosso julgamento, e ele vai ser feito por Jesus, diante de Jesus, ninguém vai testemunhar ao nosso favor, só Jesus. Ah, só ele vai testemunhar? Só. Você vai se apresentar. Vamos nos apresentar diante de Deus sozinhos. Nem pai, nem mãe, nem advogado, nem nosso anjo da guarda vai nos defender. A não ser, mas isso quando falarmos mais na frente dos detalhes do juízo final, a presença dos anjos no nosso julgamento. Mas ninguém vai nos defender. Ninguém vai testemunhar ao nosso favor a não ser Jesus Cristo. Isso para aqueles que não se envergonharam de Jesus nesta vida. Porque para os outros, Jesus vai sentir vergonha. Quem se envergonhar, quem me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então Jesus será testemunha de defesa para os eleitos e testemunha de acusação para os condenados. Mas pode um juiz ser ao mesmo tempo testemunha de defesa e juiz testemunha de acusação? Pode, porque o julgamento que será exercido por Jesus é um julgamento completamente diferente dos juízos e dos julgamentos humanos aqui na Terra. Vejamos por que é lógico, por que faz sentido que o juiz Jesus testemunhe diante do Pai na hora do julgamento da pessoa. Por favor, versículo 32. Quem der testemunho de mim diante dos homens, dar testemunho de Jesus diante dos homens. Eu sou cristão, católico. Não me envergonho da minha fé. Orgulho-me santamente de pertencer à Igreja de Cristo. Professo a minha fé. Professo um só batismo. Creio naquilo em que a Igreja crê. Professo a fé na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aceito como norma de conduta e vivo por ela, e até ao fim da minha vida, os 10 mandamentos da lei de Deus. E o que decorre deles. Não me envergonho dos valores do Evangelho. Nas situações fáceis ou difíceis, agradáveis ou delicadas, prazerosas ou complicadas, professo a minha fé. Ainda que pagando o preço da minha tranquilidade, do meu emprego, até da minha própria vida. Não me envergonho da fé em Jesus. Onde quer que eu venha a me encontrar diante de quem quer que seja, jamais renegarei a minha fé. Aqui na terra, o cristão que assim passa, que assim transita a sua breve aventura, está dando testemunho de Jesus, com palavras e atos. E Jesus está acompanhando. Também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Ó Pai, tu sabes, mas eu te digo, este me foi fiel. Esta não se envergonhou da minha fé, da fé em mim. Professou com bravura, com coragem, com fidelidade, destemidamente. Não se envergonhou de dizer, defendeu o meu Evangelho. Não se dobrou, não sucumbiu, não se acovardou, não me negou, e agora eu testemunho esta pessoa diante de ti. Eu, juiz, testemunho em favor dela. É assim que o juiz é ao mesmo tempo testemunha.
testemunha que reitera: você me foi fiel. Agora, eu, juiz, antes de pronunciar a sentença, venha para o reino do meu Pai. Eu testemunho diante do Pai. Juiz que ao mesmo tempo testemunha. Agora o contrário. O contrário, horrível. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Como se nega Jesus? Primeiro com os lábios. Sendo cristão, ele. Perseguido, eu não sou. Convidado a queimar incenso para os deuses, ele queima para não morrer. Se acovarda. Sente vergonha de dizer que é católico. Porque, para não ofender as pessoas, nega o evangelho que professa. Sente ojeriza, repulsa pelos mandamentos. Abdica, critica, ou de qualquer forma rejeita, faz pouco caso, debocha, ironiza, ou simplesmente ignora aquilo que ele considera como verdade, ou pelo menos considerava. Negando Cristo, com palavras e com atos, na trajetória de sua vida, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Esta é sua hora decisiva. Você que passou a vida inteira me negando aí na terra, agora eu nego você. Eu simplesmente estou respeitando uma decisão sua. Você se envergonhou de mim, eu também me envergonho de você. Ó Pai, eu nego este. Este não tem acesso ao céu. Ele se envergonhou de mim. E o Pai ratificará. É assustador? Sim, muito. Mas é a palavra de Jesus. Nos juízos humanos, eu repito, é impensável que um juiz testemunhe a favor ou contra o acusado, o que está sendo julgado. Com Jesus, não. Juiz e, ao mesmo tempo, testemunha. Testemunha que pode levar você para o céu, se você deu ou der testemunho dele diante dos homens. Ele vai dar testemunho diante do Pai. E o contrário, se envergonhou de Jesus diante dos homens aqui na terra. Jesus se envergonhará dele no dia do seu juízo. Não saia daí. No segundo e último bloco, continuaremos esse argumento fascinante. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, retomamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 27ª vez, debruçando-se sobre o argumento do juízo. Juízo, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que vão acontecer com a aventura humana, com a humanidade após a sua breve peregrinação aqui na Terra. São 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. No primeiro bloco, nós falamos do interessantíssimo e importantíssimo tema do testemunho de Jesus como juiz no dia do nosso juízo, do nosso julgamento. E fazíamos uma comparação entre o julgamento feito aqui na Terra. O juiz não pode testemunhar, nem a favor nem contra o acusado, aquele que está sendo julgado, porque o juiz deve ser imparcial. E Jesus é imparcial, sem dúvida alguma, só que é um juiz que, ao mesmo tempo, testemunha. Testemunha a favor para quem aqui na terra deu testemunho, não se envergonhou de Jesus diante dos homens, e a negação, testemunho de condenação. Jesus negará a pessoa diante do Pai, se ela se envergonhar de Jesus aqui na terra, diante dos homens. Então, o juízo, que não terá nenhuma testemunha, nem de defesa, nem de acusação, terá somente o juiz que vai testemunhar em favor do eleito,
ou vai testemunhar em desfavor do condenado, a depender da nossa postura aqui na terra diante dos homens. De sentir orgulho, de dar testemunho de Jesus diante dos homens com suas palavras e atos, ou de negá-lo, ou de contradizê-lo diante dos homens por vergonha, por receio, por temor humano e por outras fraquezas. Envergonhou-se de Jesus? Saiba, Jesus, no dia do seu juízo, vai negá-lo diante do Pai. Agora, nós vamos tratar de um aspecto, digamos assim, não é o mais importante do julgamento, mas, digamos assim, a cena, o grande e espantoso cenário em que vai desdobrar-se o julgamento. Seja o julgamento particular, seja o julgamento final. São, digamos assim, as cenas, os detalhes, por assim dizer, detalhes grandiosos, detalhes gigantescos, que nosso Senhor Jesus Cristo cuidou em 3 versículos de descrever aquilo que vai acontecer imediatamente antes o julgamento, o derradeiro acontecimento, o ocaso da história da humanidade com o julgamento, e a gente vai explorar um pouco essa riqueza que Jesus descreve em Mateus capítulo 24, versículos de 29 a 31. Eu repito, o julgamento final, o juízo final, tem um cenário. Eu estou aqui no estúdio da Rede Século XXI e eu estou com um cenário. Existe a imagem de Nosso Senhor aqui, a Bíblia aqui, o catecismo aqui, enfim, a mesa, mas eu estou num contexto aqui de um estúdio. Bem, um cenário. O juízo final também terá um cenário. Um cenário com realidades imateriais e realidades bem vivas. Anjos e demônios e pessoas humanas. A presença dos demônios no julgamento, nós vamos ver mais para frente, porque também eles serão julgados. Também eles serão julgados. Vamos então à cenografia do juízo final. Mateus, capítulo 24, versículos de 29 a 31. Logo após esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências dos céus serão abaladas. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. Ele enviará seus anjos com estridentes trombetas e juntarão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade do céu à outra. Digam sinceramente, é grandioso tudo. O julgamento, portanto, não é um fato qualquer. A cena do juízo e o que antecede o juízo imediatamente serão coisas, serão fatos, serão realidades percebidas pelos nossos sentidos, descomunais, no sentido de imensamente grandes. Portanto, o julgamento envolverá céus e terra, literalmente. O sol que vai escurecer, a lua que não vai ter claridade, as estrelas e as potências do céu cairão e serão abaladas. A linguagem apocalíptica, ela tem critérios de interpretação, é verdade, e dificilmente uma expressão utilizada própria da linguagem apocalíptica, dificilmente ela se interpreta ao pé da letra. Todavia, nada impede e ninguém pode absolutamente dizer que os fenômenos do céu, do firmamento, estrelas, sol, lua, estarão excluídos e que esta cena também pode se cumprir ao pé da letra.
O que significa propriamente o sol vai escurecer? O sol, ele sozinho brilhando, ele tem um brilho considerável. Ele é o rei, por assim dizer, da iluminação durante o dia. O brilho do sol. Mas em comparação com o brilho do Filho do Homem, o sol escurece. Dou um exemplo. Se eu pegar um palito de fósforo aqui e acendê-lo no local escuro, enquanto o fósforo estiver queimando, só ele reina. É um brilho considerável. Se levarmos em conta que tudo ao redor desse palito de fósforo está escuro. Mas se eu acender essas lâmpadas fortíssimas, o que é o brilho do palito de fósforo em comparação com o brilho dessas luzes tão intensas? Onde é, portanto, que esta imagem quer chegar? O sol escurecerá. Não porque ele vai apagar, mas porque em comparação com o brilho do Filho do Homem, é como se ele escurecesse. Entendeu aqui? Ou seja, nós pensamos, na nossa lógica humana, na nossa experiência, acostumados com a luz do sol, que não existe brilho mais intenso do que o da luz do sol. Tanto é que se você olhar para o sol sem uma proteção, você pode ficar cego. Mas em comparação com o brilho do Filho do Homem que virá para julgar os vivos e os mortos, o sol escurecerá. Não necessariamente deixará de brilhar, mas em comparação com o brilho de Jesus, o sol não brilha nada. O sol é algo escuro. Estão entendendo? Avante. Depois, a lua não terá claridade. Mesma coisa. De noite, repare, de noite, noite de lua cheia, tudo escuro, não tem a luz do sol. Digam se a lua não reina e ninguém brilha como ela. Nem as estrelas estão muito longe. Os astros estão muito longe, os cometas estão muito longe. Ela reina. Agora vejam a lua brilhando de dia. Você já percebeu qual é o brilho da lua de dia em comparação com o brilho do sol? Ela escurece, não tem brilho nenhum, ou muito pouco brilho. Porque quem brilha mesmo durante o dia é o sol. Se a lua aparece durante o dia, o brilho dela é muito opaco. Pois bem, a lua não vai ter claridade. Não porque ela deixa de refletir a luz do sol nela, mas porque, em comparação com o brilho de Jesus, ela perdeu a claridade. Isso é justamente não para mostrar a destruição do sol nem da lua, mas para mostrar que, em comparação com o brilho de Jesus, o rei, o juiz que está vindo, eles praticamente não brilham. As potências do céu serão abaladas, cairão as estrelas. As estrelas, em circunstâncias normais, elas têm uma certa estabilidade, elas obedecem às leis da astronomia, elas circulam, elas têm uma órbita, elas não estão estáticas no universo. E Deus dispôs que elas obedecessem, seguissem certas ordens. Mas diante da força de Jesus, do poder de Jesus, todas as criaturas entram em desestabilização. As potências são abaladas porque aquilo que nós pensamos que tem força própria diante da força de Jesus é como se perdessem suas forças. Pronto. E aparecerá o Filho do Homem. Depois, todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu cercado de glória e majestade. Bater no peito é a hora derradeira. Agora ninguém foge daquele que tudo sabe e tudo vê. E todos haveremos de prestar contas a ele. Há dois motivos que nos levam a bater no peito. Esse é um gesto de quem faz penitência, tenha misericórdia, tenha compaixão, meu Deus, misericórdia, meu Deus, misericórdia. E daqueles que batem no peito de raiva, de fúria, sem se arrepender. É a intenção e a condição da vida da pessoa que bate no peito quem vai dizer se essa aparição, se essa manifestação é gozosa ou desesperadora. Também, se é desesperadora, tarde demais, já não tem mais tempo. Agora chegou a hora derradeira, agora é a hora do juízo. Agora é todo mundo prestando contas diante do Senhor.
que vai emitir o seu juízo. E outra, cercado de glória e majestade. Na primeira vez ele veio pobrezinho, ele veio coitadinho, ele veio humilde, ele veio manso. Ele silenciou quando atacado. Ele não reagiu quando humilhado. Ele suportou todas as dores e carregou sua cruz e foi obediente ao Pai como o cordeiro manso levado ao matadouro. A segunda vinda não. Cercado de glória e de majestade. Outra, os seus ministros enviarão estridentes trombetas e juntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Aqui, o acento é só sobre os escolhidos. Os anjos recolhem os escolhidos para colocá-los à direita. E separará os maus dentre os bons, já tratamos disso, e vai emitir a sentença. Aqui está o cenário do juízo final. Está terminando mais um encontro? Pela 28ª vez, no próximo encontro, retomaremos o tema do juízo. Deus lhe conceda uma semana abençoada. Até o próximo domingo, se Deus quiser.